Nesta página, apresentaremos o signo de cada lua, como também os totens de cada lua, espírito guardião, clã e direção cardial. Cada lua tem um totem particular, nos diversos reinos, compartilhando suas características com as pessoas que nascem durante este período. Conhecendo seus totens, você aprenderá mais sobre você, ao mesmo tempo aprende mais sobre suas outras relações na Terra. Nós temos uma responsabilidade com nossos totens, dando-lhes respeito, amor e gratidão pelas lições que aprendemos e as energias que contribuem para a preservação da nossa Mãe Terra. O quadro abaixo determina o nome de cada lua, os totens do animal, da planta e do reino mineral, o espírito guardião e a cor associada com cada lua, o totem animal auxiliar e o clã que cada lua pertence. Clique na lua para maiores informações. Período lua direção animal vegetal mineral espírito guardião cor animal auxiliar clã. 22 de dezembro. 19 de janeiro. Lua da renovação da terra norte ganso da neve bétula quartz aboze branco pica-pau tartaruga. 20 de janeiro. 18 de fevereiro. Lua do repouso e da purificação norte lontra álamo prata aboze prata esturjão borboleta. 19 de fevereiro. 20 de março. Lua dos grandes ventos norte puma tanchagem turquesa aboze azul esverdeado urso pardo sapo. 21 de março. 19 de abril. Lua da árvores em botão leste falcão vermelho dente de leão opala de fogo abuno amarelo corvo pássaro trovão. 20 de abril. 20 de maio lua da volta dos sapos leste castor jacínito azul crisocola abuno azul serpente tartaruga. 21 de maio 20 de junho. Lua do plantio do milho leste cervo mil folhas agata musgosa abum branco e verde alce borboleta. 21 de junho 22 de julho lua da luz forte sul pica-pau roseira silvestre cornalina saunodese rosa ganso da neve sapo. 23 de julho 22 de agosto. Lua dos frutos maduros sul esturjão framboesa hematita saunodese vermelho lontra pássaro trovão. 23 de agosto. 22 de setembro. Lua da colheita sul urso pardo violeta ametista saunodese púrpura puma tartaruga. 23 de setembro. 23 de outubro. Lua do voo dos patos oeste corvo verbasco jaspe mudjiqueuís marrom falcão vermelho borboleta. 24 de outubro. 21 de novembro. Lua do tempo frio oeste serpente cardo santo cobre malaquita mudjiqueuís laranja castor sapo. 22 de novembro. 21 de dezembro. Lua da neve oeste alce abeto negro obsidiana mudjiqueuís preto cervo pássaro trovão. Lua da renovação da terra ganso da neve, o poderoso 22 de dezembro 19 de janeiro. Lua da renovação da terra. A lua que governa neste momento do ano é a primeira lua de Aboze, a lua do solstício de inverno no hemisfério norte. É esta lua que traz todos os filhos da Mãe Terra para a renovação. A lua mostra para as pessoas que este é um momento para estas descansarem, refletirem sobre suas ações no decorrer do último ano e preparar-se para o ano que se aproxima. Nesta lua, você poder viajar pela roda sagrada, procurando contactar-se com a pedra desta lua, se renovando de tal modo que você possa equilibrar toda a energia que você juntou. Aqui você pode achar a pureza de espírito que lhe permitirá dar passos grandes no caminho da sua evolução. Totem animal, ganso da neve. O ganso da neve é um pássaro branco bonito, com manchas negras nas asas. O ganso da neve recebeu este nome porque as pessoas não sabiam para onde estes gansos migram quando chega a primavera. Quando migram, é comum ver milhares de pássaros voando para comerem no mesmo local. Pessoas nascidas debaixo da lua da renovação da terra, a primeira lua do ano, têm o ganso de neve como totem animal. Como o ganso de neve, as pessoas desta lua têm mentes que podem voar e cobrir distâncias vastas. Pertencendo ao clã da tartaruga, eles encontram-se centrados no mundo material, mas suas mentes são capazes de irem a lugares distantes. As pessoas do signo do ganso da neve são governadas pela neve. Elas descansam seus corpos, enquanto voam mentalmente. Os nascidos sob esta lua têm uma real sensação de obedecer à autoridade.
A conduta deles sempre será muito formal. Eles têm uma sensação genuína de respeito por tradição. Eles gostam de ter pessoas ao seu redor, mas são muito reservados e cautelosos com suas amizades. Como pais, são muito cautelosas. Gostam das suas crianças e suas casas são bem organizadas, funcionando da melhor maneira possível. Eles exigem respeito e obediência de seus filhos. Sua disciplina severa é muito dura para seus filhos. Quando crianças, os nascidos nesta lua são introvertidos, pelo menos no primeiro período das suas vidas. Elas precisam de muito estímulo e compreensão nessa fase de sua vida. Mas, quando crescem, querem ser o centro das atenções. Os nascidos como gansos da neve tendem a ser perfeccionistas em uma sensação figurativa. Pequenas coisas fora de lugar nos ambientes ou nas pessoas os aborrecem. Eles gostam de limpeza e organização, como já mencionamos. Quando estão fora de equilíbrio, eles são facilmente provocados. Tendem a ser ciumento, cético, egoísta, arrogante ou manipulador. Eles podem planejar esquemas mirabolantes de vingança e arrastarão para baixo todo mundo com eles. Eles podem continuar assim até o próprio poder virar-se contra eles num esforço para reconduzi-lo no caminho do bem. Devido à influência do clã da tartaruga, os gansos da neve têm uma enorme teimosia e um medo de mudanças nas suas vidas. Planta totem, bétula. A planta totem das pessoas do signo do ganso de neve é a bétula, uma das mais antigas e abundantes árvores. A bétula é uma árvore imponente e bonita e às vezes alcança 15 a 20 metros de altura. Sua casca pode ser branca, amarela, marrom ou quase negra. As folhas são simples, luminosamente verde dentadas. Tem flores longas, que às vezes são bastante grandes. Há centenas de anos suas partes foram e são ainda usadas pelos nativos americanos. A casca era usada para escrever, e algumas das mensagens mais importantes das pessoas tradicionais são preservados em rolos de papel da casca da bétula. A seiva da árvore era usada como uma bebida e um xarope. Chás das cascas e folhas eram usados para ajudar a curar problemas digestivos e problemas dos rins e bexiga. O chá também era colocado na pele e inchações como um unguento. Nos bosques suas folhas eram usadas às vezes nas pedras quentes durante a sauna sagrada para que o vapor pudesse ajudar a limpar o corpo de qualquer problema. Seu vapor melhora a circulação e ajuda a expelir qualquer toxina. Como a bétula, os gansos da neve têm um ar imponente. Eles trazem em seu ser o conhecimento de tradições antigas e sabedorias perdidas. Eles têm um respeito enorme pela tradição, uma vez que uma tradição se torna parte das suas vidas, eles acham extremamente difícil afastar-se delas. Os gansos da neve podem usar a bétula, figurativamente e literalmente, mantendo-se livre de qualquer coisa tóxica de forma que as energias que os traspassam permanecem positivas o bastante por sua estrada na vida. As pessoas do signo do ganso de neve tendem a ter doenças na área circulatória, digestiva e aflições nos joelhos, fazendo com que permaneçam muito tempo em desequilíbrio. Totem mineral, quartzo. O quartzo é uma pedra de poder. É dito que, em sua forma de cristal, o quartzo concentra a luz e ajuda nos transmitindo seus poderes e conhecimentos. O quartzo era frequentemente usado nas cabeças e nos cetros dos reis e nobres. Muitos bastões mágicos também usados por magos e xamãs tinham o quartzo. Existem suposições que a causa da destruição de Atlantis ocorreu pelo mau uso de cristais de quartzo. Com o cristal, os gansos da neve podem aprender com seus próprios poderes, vendo as coisas claramente e deixar que as energias do universo fluam através deles. O poder dos indivíduos gansos da neve vem da sua habilidade em receber e transmitir com precisão o que aprendeu com o quartzo. Porém, este poder leva consigo a semente de sua própria destruição. Os gansos da neve não devem ser muito duros ou eles se racharão em pedaços irregulares. Cor: branco. A cor das pessoas gansos da neve é branca, a cor da própria neve. O branco é considerado a cor da pureza, do equilíbrio entre todas as cores. É a cor da perfeição, do esclarecimento e da evolução.
Se os gansos da neve aprendem a se equilibrar, as energias fluirão por eles, e poderão ficar com os espíritos puros. Pensamentos finais. Os gansos da neve complementam-se com as pessoas do signo do Pica-Pau, têm compatibilidade com o clã da tartaruga, castor e povos do urso, e também com os nascidos no clã do sapo, puma e a serpente. Estando equilibradas, são capazes de darem-se bem com as pessoas de todos os outros lugares na roda sagrada. Lua do repouso e da purificação no Lontra, o humanitário 20 de janeiro 18 de fevereiro. Lua do repouso e da purificação. A lua que governa este tempo do ano é a lua mediana de Mabose, do repouso e da purificação. O sol começa a voltar do sul, e nessa estação que as coisas começam a crescer, esta lua traz uma esperança para a Mãe Terra e seus filhos. As pessoas nascidas nesta lua procuram se renovar, podem se limpar, mentalmente e emocionalmente preparar-se para o que há de vir, ao passo que nas outras estações isto não é permitido frequentemente. Quando viajamos ao redor da roda sagrada, a pedra da lua do repouso e da purificação é um lugar onde você tem uma oportunidade para achar e desenvolver sua percepção e intuição em sua própria natureza. Na posição da lontra, as pessoas poderão formular planos de como elas poderão aprender melhor a servir a Mãe Terra e seus irmãos. Totem animal, lontra. A lontra é considerada um dos animais mais brincalhões e agradáveis do mundo. Todas as lontras têm um apetite voraz. Isto é principalmente devido ao seu rápido metabolismo. A lontra também é considerada um dos mais nobres e curiosos animais. Lontras vivem em casa mornas e ativas. Ambos os pais ajudam no crescimento do filhote. Eles são companheiros ardentes e qualquer que seja seu companheiro lamentará a sua morte durante vários meses, e vice-versa. Os nativos americanos reconheceram o poder da lontra há séculos. No Midwin, ou Sociedade da Medicina, os membros da tribo Ojibwa fazem suas bolsas de medicamentos sagrados com a pele da lontra. Estas bolsas têm grande poder. As lontras são inteligentes, brincalhonas, úteis e gentis. As pessoas deste totem são visionárias e humanitárias e gastam frequentemente muito do seu tempo e energia procurando meios nos quais eles possam ajudar seus irmãos humanos. Frequentemente se envolvem com organizações de caridade ou modos alternativos de vida. Apesar de geralmente serem moderadas, amorosas e gentis, elas têm a capacidade de tratar com severidade aqueles que precisam de uma ajuda para voltar ao caminho do bem. São destemidas e cheias de coragem, e não têm medo nenhum de encontrar-se numa posição contrária com seus amigos ou colegas de trabalho, se elas sabem que a sua posição é a correta. Misticamente, suas habilidades ativas, psíquicas, originam-se pela sua natureza intuitiva. Muitas pessoas do signo da lontra usam estas habilidades para tomar suas decisões diárias na vida. Elas podem se sentir amedrontadas com seus poderes e energia, e podem bloqueá-los. Isto poderá ocorrer se elas não desenvolverem suas naturezas intelectuais, e não seguirem suas intuições. Quando isto acontece, elas são as pessoas mais infelizes e tendem a perder muitas de suas boas qualidades. Pessoas do signo da lontra começaram a tomar decisões erradas, deixando-as ainda mais tristes. Isto se origina por não quererem admitir a causa da raiz do seu problema. Pertencendo ao clã da borboleta, as qualidades delas são ainda mais fortes. Porém, elas têm que desenvolverem o seu próprio senso prático ou muitos dos seus sonhos não se tornarão realidade. Planta totem álamo tremedor. A árvore do álamo tremedor também é conhecida como álamo branco ou álamo tremedor americano. Sua casca é marrom prateado, e suas folhas são verdes escuras com um matiz prateado. Vendo a brisa soprar gentilmente, suas folhas parecem sinos minúsculos soando. As folhas, cascas e brotos da árvore têm propriedades medicinais tônicas e diuréticas. Os nativos americanos usam o álamo tremedor durante a primavera para limpar seus corpos das toxinas do inverno. O seu totem planta podem ajudar as lontras a aprenderem a receber mensagens espirituais com gentileza e harmonia. O álamo tremedor lhes mostra suas capacidades para balançar com suavidade, não importando de que lado venha o vento soprar.
O chá do álamo tremedor pode ajudar para as pessoas do signo da lontra a relaxarem e pode os ajudar a manter seus órgãos internos livres das toxinas que geralmente estão presentes nas suas juntas e na pele, lhes causando graves problemas. Quando sua energia fluir suavemente no seu ser, as pessoas do signo da lontra normalmente serão saudáveis, mas quando elas bloqueiam o fluxo de energia, especialmente as energias de suas emoções, podem ter congestão no corpo, febre de feno, asma, bronquite. Álamo tremedor podem ajudar na prevenção destas mazelas. Totem mineral, prata. A prata foi usada ao longo dos séculos como um sinal de riqueza. É procurada como são as pessoas do signo da lontra. Elas fazem bons amigos e companheiros interessantes. Como a prata, são maleáveis, capazes de se ajustar facilmente à maioria das situações nas quais se encontram. Por causa da sua espontaneidade e amizade com os outros, elas, também, parecem ter um brilho que as fazem parecerem diante das outras, como pessoas bonitas, independente de suas características físicas. Cor, prata. A cor prata é considerada por suas muitas propriedades mágicas. É dito que uma corda prateada liga a alma ao corpo. Prata é a cor associada com a avó Lua, porque a Lua aparece prateada quando nós a contemplamos. É considerado que a cor prata aumenta os poderes da Lua, os poderes da percepção, por causa desta associação, intuição e fluindo energia emocional corretamente. Pensamentos finais. As pessoas do signo da lontra podem se dar bem com a maioria do mundo, mas têm uma maior afinidade com as pessoas do signo do esturjão. Seu companheiro ou companheira para acompanhar em sua jornada, virá das pessoas do signo do cervo e as do corvo, que pertencem ao seu clã, o da borboleta, como também do clã do pássaro trovão, falcão vermelho, alce, como mencionamos antes, pessoas de esturjão. Lua dos grandes ventos Puma, o místico 19 de fevereiro 20 de março. Lua dos grandes ventos. A lua dos grandes ventos é uma lua misteriosa. A nova estação está se aproximando e os ventos voltam a soprar livremente em todas as direções. Esta lua intensifica o lado misterioso e inquieto dos nascidos debaixo dela, aumentando a habilidade deles para lidar com suas energias. Esta é a terceira lua de Mabose, guardião do norte. O presente dela é fornecer pureza às pessoas do signo do Puma, ensinando-as a reter a pureza espiritual diante das questões materiais. Totem animal, Puma. O Puma, também conhecido como leão da montanha ou sussuarana, é na maioria das vezes temido como os leões da África. Constantemente eles são sacrificados pela mão humana sem nenhuma razão a não ser a ignorância. Os pumas têm grandes territórios individuais e têm o cuidado para marcar a sua área para evitar os intrusos. Seus grunhidos são terríveis, entretanto raramente é ouvido. Eles são animais geralmente silenciosos e sabem esperar o momento de atacar a sua presa. São caçadores natos, e normalmente juntam suas forças com outros de suas relações. Eles só caçam o que irão comer. As pessoas que têm o puma como seu totem animal possuem muitas das características deste felino. Elas gostam de se manterem no alto de seus territórios, buscando a elevação mental e espiritual. Elas são sensíveis e gostam de ter seu próprio lugar para se retirar para a contemplação. Pessoas do signo do Puma precisam do seu próprio território espiritual. Ao viajarem, elas podem se tornar pessoas mal-humoradas e insatisfeitas por falta dele. Elas também têm a necessidade para marcar seus territórios. Elas não gostam de outros invadindo seu espaço territorial sem nenhum convite, especialmente pessoas do seu próprio totem, devido ao potencial de poder que compartilham. Elas tendem a manter em silêncio seus sentimentos mais profundos. Podem manter uma conversa facilmente, para fazer com que os outros se sintam confortável, mas só revelará seus sentimentos àqueles que tenham confiança. Por causa deste silêncio, tendem a se isolarem para se protegerem. Quando as pessoas do signo do Puma se sentem confortáveis, elas podem dar um grito rejubilhando-se de emoção. Esta energia retida é o que frequentemente as fazem mergulharem em profundas depressões e as impedem de se centrarem quando tentam manter um elo ao meditarem.
O medo que têm das próprias emoções pode as impedir de tomarem decisões claras, fazendo-as parecerem indecisas. Elas são caçadoras, mas o que elas estão frequentemente caçando é o seu desenvolvimento espiritual. São inteligentes o bastante para saberem que elas têm que ser impacientes para caçar as coisas que elas estão buscando. Quando as pessoas do signo do Puma perdem seu equilíbrio, elas podem serem muito ferozes com aqueles que a feriram. Quando elas se sentem encurraladas, mostram suas garras e realizam uma briga notável. Às vezes brigam sem nenhum motivo, como se quisessem liberar suas emoções reprimidas. Mas também podem ferir os outros na batalha, às vezes mais seriamente do que elas imaginam. Planta totem, tanchagem. O tanchagem é uma erva de cura famosa. Há 200 espécies da erva, e elas crescem no mundo inteiro. A planta inteira é usada para a cura. Os nativos americanos a usam como calmante. Purifica o sangue e ajuda a aliviar a dor e curar os efeitos de venenos. Usado como chá ou em compressa, é muito bom contra picaduras, mordidas e feridas. Faz a mesma coisa dentro do corpo como fora, e é usado para curar úlceras do estômago ou intestinos, inflamação nos rins e problemas de bexiga. As pessoas do signo do Puma são propensas a terem dor no pé e na perna. Imergindo as folhas de tanchagem no vinagre, deixando secar durante a noite e colocando nos sapatos antes de calçá-los, estas dores podem ser evitadas. Por viverem preocupadas, elas deveriam tomar chá de tanchagem para ajudar nas inflamações do estômago e dos intestinos, evitando assim alguma úlcera. Totem mineral, turquesa. Turquesa é uma das pedras mais antigas usadas para adorno e proteção. Ela era utilizada no Egito 6.000 anos antes do começo da era cristã e no nosso continente pelo menos há 1.000 anos. Turquesa é chamada pedra estelar pelos nativos americanos. Há uma velha lenda ameríndia que diz que o céu é azul porque uma águia de espírito dourado pousou em cima de uma montanha turquesa e refletiu a cor da montanha até o céu. Acredita-se que a turquesa pudesse livrar qualquer pessoa que a possuísse de ferimentos ou perigo. Os nativos americanos a usavam como proteção contra armas. Com a turquesa como pedra, as pessoas do signo do Puma têm a possibilidade de ter muitos poderes fora do comum. Elas têm muito poder de cura natural que pode lhes transformar em mestres nos mistérios da vida e do universo. Como esta pedra, elas podem iniciar-se nos misteriosos processos da vida, que pessoas de outros totens não têm acesso. Mas, sem as experiências certas de vida, e sem uma vontade para fazer realizarem um trabalho real, não desenvolvendo seus poderes naturais, estes se voltam contra elas fazendo-as mal-humoradas e até mesmo melancólicas. Cor: azul esverdeado. A cor das pessoas do signo do Puma é o azul esverdeado da turquesa. Azul representa o céu, como também a aspiração espiritual. Indica uma busca espiritual ensinando a lutar contra a melancolia que seu ego geralmente impõe. Em sua mais pura cor, conota sentimentos idealistas, abnegados, artísticos e espirituais. O verde misturado com o azul é útil a elas, dando-lhes equilíbrio entre seu espírito e personalidade, entre o céu e a terra. Mantendo o verde ao seu redor, a cor lhes ajudará a ficarem serenas, e podem lhes ajudar a restabelecer-se e curar-se quando estiverem desequilibradas. Esta é uma cor especialmente útil para elas terem ao seu lado quando estiverem realizando um trabalho de cura. Pensamentos finais. As pessoas do signo do Puma complementam as do urso pardo e são compatíveis com as do seu próprio clã, o do sapo, a serpente e o pica-pau, e com os do clã da tartaruga, castor, urso pardo e ganso da neve. Quando elas estão bem equilibradas, elas acham fácil a se relacionar com a maioria das pessoas, pelo menos em um nível superficial. Elas precisam rever seu relacionamento com as pessoas do signo do Cervo, como elas podem ser inconscientemente malignas, como o Puma é com o Cervo e Mula. As pessoas do signo do Puma têm o poder para trabalharem com cura e serão envolvidas frequentemente com vários tipos de religiões e suas cerimônias. O reino místico, mágico é frequentemente mais confortável a estas pessoas do que qualquer outro.
Por isso é importante que elas tenham cuidado e procurem sempre se conectar com a Terra, ou ao redor de outras pessoas que estão conectadas com ela. Se não se centrarem, elas podem se encontrar viajando em outros reinos e não ter a habilidade para se desenvolverem. Quando estas pessoas se acham nesta posição na roda sagrada, elas encontrarão tanta energia espiritual quanto serão capazes de manipulá-las, e às vezes até um pouco mais. Elas podem experimentar sentimentos de caos iminentes e podem ficar desequilibradas, ou podem aprofundar-se por reinos que se encontram fechados a elas em outras ocasiões. Lua do Tempo Frio Serpente, o Profeta 24 de outubro 21 de novembro. Lua do Tempo Frio. A Lua do Tempo Frio é a segunda lua de Mudjekewiz, o Guardião do Oeste. Considerando que também é do clã do Sapo, o clã da água, esta lua dá para as pessoas deste totem uma advertência sobre o que pode acontecer a eles se eles permitirem sua energia correr sem nenhuma direção. Fazendo isto, literalmente, eles serão congelados, impossibilitado que mais energia venham para dentro delas. Esta lua também lhes fala que às vezes é necessário congelar sua energia por um determinado tempo, até que eles se sintam abertos e seguros o bastante para lidar com isto. Mudjekewiz traz como presente a introspecção e a força de um espírito guardião muito apropriado para trabalhar esta energia. Com estes presentes, ele tem a habilidade para os ajudar a ampliar a força que já é deles por natureza, ensinando a direcioná-las. Totem animal, serpente. O totem animal para as pessoas nascidas durante a lua do tempo frio é a serpente. Serpentes têm um excelente olfato e uma boa visão. A falha destes sentidos só ocorre quando ela se encontra no período de troca de pele, ou seja, quando os olhos parecem embaçados, com a pele por cima deles, e consequentemente atrapalhando também o olfato. Serpentes são muito adaptáveis ao seu ambiente. Eles são perfeitamente sensíveis ao toque e às vibrações, em parte porque têm o sangue frio e são dependentes do calor do seu ambiente. Enquanto muitos mitos europeus puseram a serpente em uma posição bastante impopular, a serpente foi respeitada na maioria das culturas nativas americanas. A serpente emplumada era o símbolo dos anciões dos impérios maias e astecas, representando os poderes da transformação que eles obtiveram junto com seus sacerdotes. Para o povo Hopi, a serpente é uma mensageira de outros reinos, que tem a capacidade para trazer as chuvas. Para os Ojibwai elas representam paciência, o clã da serpente é um dos clãs sagrados deles. A maioria das outras tribos também atribuem poderes especiais à serpente, e muitos têm clãs de serpente que executam funções especiais. Como o seu totem, as pessoas da lua do tempo frio tendem também a ser misteriosas e reservadas. Elas dedicam boa parte do seu tempo para ouvir as outras pessoas, mas são extremamente relutantes em revelar os seus segredos mais íntimos. Por causa disto, às vezes são mal compreendidas. Como a serpente, pessoas deste totem têm também sentidos super aguçados. A prova disto é que elas geralmente descobrem a verdade sobre as pessoas em diversas situações. Elas têm olhos aguçados que as permitem ver a alma profundamente, quer seja a sua ou a dos outros. Estes sentidos só lhes faltam quando se encontram perturbadas, fato este que impede sua força fluir suavemente por elas. Eles são pessoas adaptáveis, e, como o totem animal delas, têm a habilidade para trocar sua pele velha, ou seja, de ideias, ambiente ou sentimentos. Esta transformação ocorre em uma fase nova do seu ser. Mudanças sempre não são fáceis para elas, mas quando a fazem, é permanente até acharem que é tempo de seguir um novo caminho. Na visão nativa americana, a serpente é completamente diferente da visão cristã europeia que aprendemos nas nossas escolas ou em casa. As pessoas do signo da serpente são merecedoras de respeito por causa do poder de transformação que levam dentro de si. Podem também serem mensageiras e trazer mensagens que todos nós precisamos ouvir. Se nós aprendermos a escutar nossa voz interior, nós podemos ouvi-las. Estes povos também podem demonstrar uma paciência notável, se aprenderam a manter suas energias em equilíbrio. Planta totem, cardo.
O totem planta para as pessoas do signo da serpente é o cardo. O cardo é rico em minerais. Tradicionalmente, os xamãs usam o cardo para resolver problemas digestivos, para abaixar febre, para expelir lombrigas e para aumentar o leite das mães que estão amamentando. Em tempos mais antigos o cardo foi considerado uma erva para todos os propósitos, capaz de curar a maioria dos males conhecidos. Esta planta é capaz de fortalecer todos os órgãos internos do corpo, ajudando a curar todos os tipos de dores. Com o cardo, as pessoas do signo da serpente podem aprender a importância de ser forte ou manter sua raiz na terra, porque elas precisam da ajuda da Mãe Terra para aprender a canalizar corretamente toda a energia que carregam dentro de si. Enquanto todas as pessoas do signo da serpente têm a habilidade para serem muito úteis para o mundo ao seu redor, alguns delas perdem esta oportunidade, porque elas, tais como sua planta, se cobrem de cascas espinhosas, e só algumas pessoas mais sensíveis e íntimas têm o poder para ver as coisas boas que estão escondidas embaixo desta camada exterior. As serpentes podem limpar e curar seu próprio corpo ou dos outros através dos poderes latentes que possui para discernir o que é realmente maléfico. Elas podem dirigir suas habilidades curativas para qualquer ponto da natureza. Quando as pessoas do signo da serpente estão doentes ou confusas, precisam usar primeiramente sua energia em benefício próprio para encontrar seu equilíbrio, antes que qualquer outro tipo de tratamento possa ser totalmente realizado. Elas são teimosas, críticas, ciumentas e determinadas. Quando estão com raiva, são capazes de terem pensamentos de vinganças incríveis, que culmina prejudicando seu próprio ser. É importante para elas nesta condição, lembrarem-se que elas têm o poder que precisam para canalizar sua energia para fazer algo útil e agradável. Totem mineral, cobre malaquita. O totem mineral para as pessoas da lua do tempo frio é o cobre e a malaquita. O cobre é atribuído com uma grande variedade de poderes especiais. Basicamente é usado para ajudar na purificação do espírito e do sangue. Para pessoas de idades que têm problemas de artrite ou reumatismo, ou qualquer doença que endureça as articulações, o uso de pulseiras de cobre trazem alívio para elas. O cobre sempre foi considerado um excelente condutor de eletricidade e de outros tipos de energia. Malaquita é a gema das pessoas do signo da serpente, é um carbonato de cobre, geralmente encontrado nas minas. Esta pedra tem poderes espirituais inacreditáveis. O mais importante é o que leva a sensibilidade da pessoa e seu espírito. Ela é considerada uma pedra que aumenta sua receptividade para todas as formas de energia sutil e aumenta seus poderes psíquicos. Como suas pedras, pessoas do signo da serpente podem aprender com suas próprias habilidades para transmutar as coisas com que elas entram em contato. Gostando do cobre, elas têm a habilidade para trazer mudança para quaisquer das coisas que estejam envolvidas. Elas podem adaptar-se às situações ao seu redor, moldadas do jeito que elas desejam. Elas têm um alto grau de energia que acompanha por um grande período de tempo. Elas são como cobre, capazes de administrar suas energias ao máximo para tudo e todos que estão ao seu redor. Têm um apego muito grande ao mundo espiritual, como também ao material. Por causa da sua natureza inquisitiva, investigativa, podem trazer o conhecimento destes mundos de uma maneira que seja compreendido facilmente pelas outras pessoas. Como a malaquita, pessoas do signo da serpente têm poderes espirituais particulares. Quando em equilíbrio, são muito sensíveis à voz do espírito, capazes de receber muitos tipos de energia sutilmente. São talentosas nos reinos psíquicos, não importando para isso o seu grau de desenvolvimento espiritual. Este presente pode ser uma bênção ou muito prejudicial a elas. Este presente deverá ser usado para o bem da humanidade, e não para o seu próprio lucro pessoal que lhe causaria grandes infortúnios posteriormente, tais como perturbações psíquicas e espirituais. Cor: laranja. A cor das pessoas do totem da serpente é o laranja claro que é visto ocasionalmente no céu durante o pôr do sol. Esta é uma cor que simboliza o que é vital, intelectual e capaz de aplicar qualquer conhecimento que tenham estudado. É uma cor que permite controlar e entender a mente, corpo,
o emocional e o espírito. Também é uma cor que significa uma pessoa ambiciosa que se orgulha do trabalho que realiza. Estas pessoas têm a habilidade para observar a vida sutilmente e as lições que ela lhes dá, e aplicar estas lições nas suas próprias vidas e nas vidas dos outros. Pensamentos finais. Quando as pessoas de outros totens encontram-se nesta posição na roda sagrada, elas podem aprender com seu próprio poder para transformar o seu íntimo e podem trazer lições de harmonia que aprenderam em outras posições na roda sagrada. Elas também podem aprender nesta posição o poder de adaptar-se, paciência, tenacidade, ambição e poder. Pessoas do totem da serpente, passando por este ponto na roda sagrada, são frequentemente capazes de executar ações heróicas para ajudar seus irmãos, filhos da Mãe de Terra. Pessoas do signo da serpente são compatíveis com seus irmãos do clã do sapo, o puma e o pica-pau, e também com as pessoas do clã da tartaruga, ganso da neve, castor e as do urso pardo. Elas têm uma afinidade ímpar com as pessoas do signo do castor. Lua das árvores em botão falcão vermelho, o pioneiro 21 de março 19 de abril. Lua das árvores em botão. Nascendo debaixo da primeira lua de Abum, o guardião do leste, as pessoas do signo do falcão vermelho recebem o temperamento e a energia do falcão como a sabedoria que o Abum lhes dá de presente. Também lhes ajuda a canalizar sua energia para encontrarem caminhos para sua evolução espiritual e das outras pessoas. A lua das árvores em botão é a lua do equinócio da primavera no hemisfério norte. Esta é a lua que governa o crescimento das crianças da Mãe Terra, trazendo uma explosão de energia para aqueles que nascem durante o seu brilho. As pessoas do signo do falcão vermelho têm um grande poder de adaptação e crescimento espiritual. Totem animal, falcão vermelho. Os falcões vermelhos são pássaros magníficos. Em pleno voo eles planam e circulam por períodos longos e às vezes torcem o rabo deles em diversos ângulos. Eles são grandes acrobatas, especialmente quando se acasalam. Eles podem tocar seu companheiro em pleno voo, como se fosse um simples mergulho. Estes pássaros são muito especiais para os nativos americanos. Os ameríndios pueblos se referem a eles como águias vermelhas. Eles usam a águia para realizarem conexões com o céu e o sol. Suas penas eram frequentemente usadas em cerimônias para levar orações ao sol e para o Criador. As penas de falcão também eram usadas em algumas cerimônias de cura e para atrair a chuva. Para os Ojibwa e outros povos, os nascidos no clã do falcão vermelho eram considerados líderes em seus clãs e recebiam o dom da adivinhação. Pessoas nascidas durante a lua das árvores em botão são frequentemente grandes pessoas espiritualmente e têm a capacidade de controlar os ventos ao seu redor. Eles são caçadores, embora essas caçadas sejam por coisas novas para fazer, projetos novos para começar e filosofias novas para explorar. Estas pessoas têm luz e trevas dentro de si. Elas são joviais e abertas a tudo, mas podem preferir estar a sós e contemplar o que está errado com o mundo. Pessoas do signo do falcão vermelho tendem a ser destemidas. Elas têm pouca ou nenhuma paciência com as pessoas. Elas rasgarão a cabeça de qualquer um que veem como inimigo. Quando bravas, seus comentários podem ser mortais. Para aqueles que amam e confiam nelas, eles os consideram como líderes que irá levá-los em suas asas durante sua jornada. Durante seus voos, elas podem ver claramente como as coisas deveriam estar ocorrendo na Terra. Elas podem colocar as coisas no seu caminho normal, ou começar um projeto para corrigir um mal. Elas são muito otimistas. Elas pensam independente de dogmas e filosofias, e falam o que querem. Porém, cansam depressa de algo que há pouco começaram a trabalhar. Elas precisam aprender a serem mais pacientes e estáveis. Como o seu totem, as pessoas do signo do falcão vermelho têm a habilidade para planarem bem alto no céu e comunicar-se com o espírito do Criador. Elas podem esquecer desta habilidade quando passam muito tempo divagando o que precisa ser feito na Terra. Elas têm que aprender a equilibrar seus dons. Elas tornam-se líderes quando aprendem a canalizar sua energia e trabalharem em algo que precisem de sua liderança. Podem ter sucesso em qualquer profissão que escolherem,
se encontrarem seu equilíbrio, mas este processo é longo, duros e cheios de altos e baixos. Planta totem, dente de leão. O dente de leão é uma planta mal compreendida. Sua raiz é medicinal, mas a erva inteira é muito útil. Em vez de ser arrancada sem nenhum critério, o dente de leão deveria ser colhido com raiz e tudo enquanto está em sua fase de florescimento. A raiz pode ser secada e pode ser usada como um substituto do café ou podem ser cozinhados como um remédio herbário. Ela tem um gosto amargo e tem uma propriedade ligeiramente narcótica. Grãos de dente de leão são ricos em vitaminas B e C, cálcio, fósforo, ferro e sódio natural. Isto ajuda a purificar a circulação sanguínea. Como o dente de leão, as pessoas do signo do falcão vermelho tendem a aparecerem por todos os lados, voando de um projeto a outro. Elas são pessoas sinceras e falam sempre o que vem à sua mente quando acham que os outros são insinceros ou manipuladores. As pessoas do signo do falcão vermelho podem se beneficiar das qualidades calmantes do dente de leão, principalmente no fim do dia quando se sentirem desgastadas. Dente de leão beneficia as pessoas do signo do falcão vermelho livrando-as de dores de cabeças, uma aflição comum a elas. Por sempre não terem tempo para examinar as coisas antes de seguirem em frente, elas têm a tendência frequentemente para bater cabeças acidentalmente com os outros. Totem mineral, opala. A opala foi usada pelas pessoas desde os primórdios da humanidade. A opala era considerada o símbolo da esperança. Esta pedra é usada para conectar-se com os poderes do sol, da lua e de fogo, por causa do fogo que existe dentro da pedra. Pessoas do signo do falcão vermelho gostam do sol e do calor, elas também gostam de estar vivendo situações ativas que possam utilizar energia mental, física e emocional. Como a sua pedra, elas são porosas e podem ser manchadas facilmente se elas se associam com ideias ou pessoas erradas. Como a opala, as pessoas do signo do falcão vermelho podem sentir a centelha constantemente da energia do fogo. Devido a esta energia, elas têm o poder de controlar o fogo. Elas têm uma conexão direta com o sol e com o fogo, porque elas pertencem ao clã do pássaro-trovão. Sua maior dificuldade é negociar suas conexões com a lua e suas emoções. Cor: amarelo. Amarelo é a cor das pessoas do signo do falcão vermelho. Esta é a cor do sol e do dente de leão. Isto lhes ajuda a serem mais receptivas e a manterem suas amizades habituais, boa saúde e bem-estar. Amarelo ajuda as pessoas do signo do falcão vermelho estimulando sua intensa inteligência, lhes ajudando a serem mais sábios. Pensamentos finais. Sendo do clã do pássaro-trovão, as características das pessoas do signo do falcão vermelho são sua coragem, espontaneidade, otimismo, força de vontade, determinação, independência e vitalidade. As pessoas do signo do falcão vermelho podem se dar bem com qualquer um, mas suas melhores amizades são com as pessoas do clã pássaro-trovão e com a do clã da borboleta. Seu companheiro perfeito é o corvo. Quando outras pessoas viajam pela roda sagrada, e param na lua das árvores em Botão, encontrarão suas energias renovadas, juntamente com a habilidade para ver e trabalhar claramente com coisas da terra. Elas podem descobrir dentro delas um espírito de liderança que nunca souberam ter. Lua da volta dos sapos castor, o construtor 20 de abril 20 de maio. Lua da volta dos sapos. A lua da volta dos sapos é a segunda lua de Obum, guardião do leste. Pessoas nascidas durante esta lua é chamada com suavidade para o crescimento constante. Nesta lua as coisas na terra começam a mexer-se e crescer. Povos do signo castor tendem a serem rígidos com suas próprias ideias para que tenham satisfação e estabilidade completa. Obum encoraja estes povos para ir além do nível material e buscar qualquer iluminação espiritual que eles possam encontrar. Totem animal: castor. O castor é o único animal, fora o homem, que pode alterar seu ambiente drasticamente para prover sua própria paz, segurança e satisfação. Seu corpo se adequou a seu ambiente, dando-lhe a capacidade de respirar até 15 minutos debaixo d'água. Castores têm patas grandes que permitem que eles nadem com uma velocidade surpreendente.
Castores são altamente úteis ao homem, pois eles constroem represas e cabanas e criando assim novas lagoas para os peixes, a vida selvagem e vegetação. Eles fazem concertos constantes nas suas represas e cabanas. Eles comem as folhas dos troncos que encontram e usam o resto para a construção. Castores são animais quietos. Eles acasalam-se para a vida toda e vivem em pequenas colônias. Eles são pais afetuosos e seus filhotes permanecerão com eles até completarem 2 anos. A mãe permanece com os filhotes até que eles cresçam o bastante para adquirirem sua própria independência. Os machos velhos, quando perdem sua companheira, tornam-se amargos e podem ficar à parte do resto da colônia. As pessoas deste totem são capazes de alterar seus ambientes drasticamente para prover a sua paz, segurança e satisfação. Elas farão mudanças em todos os níveis: físico, mental, espiritual e emocional. As pessoas do signo do Castor vivem constantemente em contato com a água. A água lhes permite verem as coisas mais claramente. Elas são rápidas para aprender qualquer coisa que elas sintam que seja necessário e benéfico para elas saberem. Seus corpos e mentes adaptam-se depressa ao ambiente em que vivem, desde que esteja em ordem. Elas são pacientes e perseverando obterão a maioria das coisas que elas almejam. Elas são criativas e tendem a tomar grande cuidado ao projetar o seu ambiente, refletindo assim sua personalidade. Como o castor, as pessoas deste totem não falam muito quando estão em outros ambientes sem ser o familiar. Conhecendo as pessoas, elas expressarão seus pensamentos. Porém, guardando seus sentimentos para si, como se fosse a represa do castor segurando a água, correm o risco de se afogarem em suas emoções e sentimentos. Elas são teimosas e infelizes quando não aprendem a expressar os seus sentimentos. Suas relações são levadas a sério. Tal como o castor, tornam-se pais maravilhosos. As fêmeas tenderão a serem muito dedicadas às suas crianças, podendo cometer o erro de ignorar seu macho e deixá-lo ir embora. Crianças nascidas durante a lua da volta dos sapos podem ser irritantes caso tenham que seguir uma rotina rigidamente. Uma vez que suas vidas estejam em ordem, elas também podem ser muito criativas e podem gastar muito tempo se divertindo. Planta totem, jacinto azul. O jacinto azul é um parente selvagem do lírio. Jacinto azul se parece muito ao jacinto selvagem, mas é maior e as flores são de um azul brilhante. Cresce em um único talho e tem 3 pétalas. Pode crescer até 1 metro de altura. Existem outros jacintos semelhantes, que se chamam jacinto da morte. Se parece com o jacinto azul em estrutura, mas suas flores são amarelas ou branco esverdeado. Se o jacinto da morte é comido, pode causar uma enfermidade severa. É melhor desenterrar os bulbos do jacinto enquanto está em flor. Jacinto era uma das comidas principais dos nativos americanos. Os bulbos eram cozinhados no vapor em grande quantidade e eram colocados em panquecas. Quando está cozinhando, o jacinto cheira a baunilha e tem gosto de açúcar mascavo. Os bulbos do jacinto azul podem ser transformados em melado. Os bulbos contêm insulina, um açúcar complexo que ajuda a manter o açúcar do sangue em equilíbrio e evitar diabetes. Como o bulbo de jacinto azul, podem sustentar as pessoas do signo do castor e adocicar os problemas que elas estão envolvidas. Quando elas estão em equilíbrio, são capazes de transmitir a alegria que estão sentindo. Ao se encontrarem desequilibradas ou impossibilitadas de deixarem suas energias fluírem, elas estão como o jacinto da morte, podendo tirar sua vida literalmente ou de qualquer coisa que elas toquem. Totem mineral, crisocola. Crisocola é muito semelhante à turquesa. É um subproduto do cobre e sua cor vai do verde para o azul esverdeado, até chegar na cor azul. Tem um lustre vítreo. Crisocola tem a propriedade de aderir à língua e é usada frequentemente como um distintivo entre alguns nativos americanos. Como a turquesa, crisocola foi usada como adorno desde o início dos tempos. Tem a reputação de ser uma pedra que possibilita quem a usa equilibrar os elementos da terra e do céu dentro de si. É considerado um bom medicamento para trazer sorte e saúde. As pessoas do signo do castor podem, com a ajuda da crisocola, aprender a combinar dentro delas os poderes da terra e do céu.
A maioria delas estão arraigadas da terra. A sombra azul da crisocola pode lhes lembrar para que olhem para o céu para terem equilíbrio. Elas podem parecer afortunadas, entretanto, tudo isso é resultado de um árduo trabalho. Elas têm corpos fortes e podem desfrutar de boa saúde se não forem indulgentes. Elas são muito estáveis e gostam de manter a estabilidade que conseguiram. Elas não são o tipo das pessoas que gostam de mudanças a não ser que elas façam isso de um modo muito sistemático. Os castores são bons amigos para se ter. Eles são parceiros leais para se ter e podem trazer estabilidade para projetos ou para pessoas ao redor deles. Cor: azul. Para as pessoas do signo do castor, a cor azul significa tranquilidade física e satisfação psicológica. Estes sentimentos de paz e felicidade são necessários para que os castores possam trabalhar com os aspectos espirituais desta cor. Elas devem ser felizes na Terra, antes que elas possam descobrir as aspirações espirituais que estão dentro delas. Pensamentos finais. Pessoas do signo do castor complementam-se com as da serpente. Elas são facilmente compatíveis com a serpente, ganso da neve, urso pardo, puma e o pica-pau. Quando pessoas de outros totens viajam por este lugar na roda sagrada, elas podem aprender a encontrar seu próprio lugar na Terra, de forma que sempre que quiserem, podem buscar este lugar para ter tranquilidade e satisfação. Elas também podem aprender o valor da estabilidade, da paciência e perseverança, além de conectar-se com a Mãe Terra que nos sustenta. Lua do plantio do milho cervo, o curador 21 de maio 20 de junho. Lua do plantio do milho. A lua do plantio do milho é a última lua da primavera para os nativos americanos. Ela traz um pouco de estabilidade e ensina-nos a sabedoria de Ogum, o guardião do leste. Durante esta estação, sementes foram germinadas e começaram a tomar forma. Quando as pessoas do signo do cervo aprenderem a se estruturarem, Ogum lhes abençoarão com a iluminação. As pessoas do signo do cervo são do clã da borboleta e passam muito tempo tremulando pelo ar, examinam uma coisa, depois outra e realmente nunca estão prontas o bastante para realizar qualquer coisa. Totem animal: cervo. O cervo é uma criatura sensível, graciosa e alerta que traz beleza e alegria para tudo que o veem. Cervos vivem em rebanhos pequenos, ou grupos pequenos com outros do seu próprio sexo, exceto quando da estação do acasalamento. No acasalamento, os machos saltam de uma corça a outra dependendo do interesse das fêmeas por ele. Tal como seu totem, pessoas do signo do cervo são sensíveis, graciosas, rápidas e alerta. Elas são por natureza intuitivas, e isto lhes ajuda a sentir os sentimentos de outras pessoas facilmente, pelo menos superficialmente. Elas têm a necessidade e gostam de ser cercados por paisagem bonita ou casas, e por pessoas que achem bonita em todos os sentidos. Estes povos são intuitivos e sensíveis o bastante para conhecer a beleza interior das pessoas. Elas são inteligentes, diligentes e criativas. Frequentemente transformam-se em artistas, trazendo uma real sensação de realização para suas almas. Emocionalmente, elas podem afastar a beleza ao seu redor, quando estão preocupadas. As pessoas do signo do cervo têm muito a aprender para encontrarem uma relação na qual elas possam se sentir confortáveis o bastante para abrir seus sentimentos que normalmente tentam esconder dos outros. Elas também precisam aprender a terem estabilidade, ao invés de querer pular de um lugar ou assunto para outro, sem realmente realizar o que elas querem. Elas são propensas à excitação nervosa e têm predisposição para as afecções respiratórias e problemas de vista. Se elas não aprendem a encontrar pessoas que possam conversar e abrir-se para elas, podem ficar propensas a bloqueios energéticos. Planta totem: milfolhas. Milfolhas é a planta para as pessoas do signo do cervo. É uma planta bonita, útil e versátil. A planta inteira pode ser usada em tratamento medicinal. Os nativos americanos a usam como um tônico para aqueles que se encontram enfraquecidos ou quando têm problemas digestivos. Milfolhas mantém nossa força enquanto purifica nosso sangue, abrindo nossos poros para permitir a eliminação de toxinas pela pele, e acalmando as membranas mucosas.
Por causa destas qualidades, milfolhas é muito útil para resfriados, gripes e doenças afins. Externamente, milfolhas age como um anestésico local e desinfetante. Pessoas do signo do Cervo, como milfolhas, são pessoas úteis e versáteis. Como sua planta, elas são tônicas para aqueles que estão ao seu redor, energizando-os constantemente. Normalmente, a energia delas é tão alta que se canalizam de uma pessoa para outra. Elas fazem boas amizades, amizades estas que lhe ajudarão a manter sua força frente a qualquer problema que enfrentem. Estes amigos as encorajarão a se abrirem para eles e para a vida, deixando sair qualquer coisa que esteja aborrecendo-as. Como a milfolhas, às vezes as pessoas do signo do Cervo têm uma extremidade cortante no seu humor, especialmente se elas se sentem encurraladas ou quando se aventuram num campo no qual não se sentem confortáveis. Enquanto exteriormente elas pareçam serem feitas de mel, elas são capazes de deixar um fluxo de vinagre vir à tona em certos momentos. Totem mineral ágata musgosa. A ágata musgosa é uma pedra curativa. É considerada muito benéfica para os olhos, também é usada em pêndulo para curar outras partes do corpo. Considerando que a pedra parece conter vegetação, ela é considerada como um vínculo entre o mineral e reino vegetal e permitindo quem a utiliza ter contato com os dois reinos. Também se acredita que a pedra tem poderes particulares para ajudar a fazer chover quando suas irmãs plantas sentem falta de água. Como a ágata musgosa, pessoas do signo do Cervo têm habilidades curativas particulares, que elas aprenderam a desenvolver. Elas podem ter habilidades em qualquer campo que se disponham a trabalhar. Gostam da beleza e são frequentemente capazes de criar coisas belas de qualquer material. Pessoas deste totem têm habilidades especiais para manter uma comunicação mental e espiritual com os minerais e vegetais. Cores: branco e verde. As cores das pessoas nascidas sob a lua do plantio do milho são a branca e o verdes. O branco delas é o branco translúcido, onde qualquer coisa parece ser possível. É o branco de uma criança que chega ao mundo puro e inocente. Como este branco contém dentro de si todas as outras cores, as pessoas do signo do Cervo tendem a conter 1000 possibilidades dentro de si. O verde delas é o verde da natureza, da cura e do restabelecimento. Porém, o verde pode se transformar em uma cor de hipócritas, de uma pessoa que sempre quer que suas próprias opiniões prevaleçam. Pensamentos finais. As pessoas deste totem relacionam-se com a maioria das outras pessoas, porém, elas são mais afinadas com o corvo e as pessoas do signo da lontra, como também as do clã do pássaro trovão, o falcão vermelho e o esturjão. Os seus parceiros ideais são as pessoas do signo do alce, também do clã do pássaro trovão. Quando as pessoas de outras luas se encontram nesta posição na roda sagrada, tornar-se-ão mais sensíveis e apreciadoras da beleza em todas as suas formas. Lua da luz forte Pica-pau, nutridor 21 de junho 22 de julho. Lua da luz forte. A lua da luz forte é a lua do solstício de verão no hemisfério norte, o tempo quando todas as coisas da terra têm que começar a sua jornada para florescer e brotar. Esta lua dá para as pessoas do signo do Pica-pau um pouco de estabilidade. O tempo do sol forte é a estação que nos direciona ao crescimento em uma só direção, para tornarmos fortes e resistentes durante nossa jornada terrestre. Esta é a primeira lua do Salnodese, guardião do sul que governa o tempo do crescimento rápido e da confiança. Pertencendo ao clã do sapo, as pessoas do signo do Pica-pau frequentemente são levadas pela força dos seus sentimentos e seguem seu próprio caminho, mas sem nenhuma direção concreta, terminando se perdendo pelo caminho e assim desequilibrando-se. Totem animal, Pica-pau. O totem animal para os nascidos durante a lua da luz forte é o pica-pau. Seu nome é derivado do deus latino Picus, por quem Circe se apaixonou. Quando ela lhe pediu que aceitasse o sol como um sogro, ele recusou e foi transformado em um pica-pau. A pica-pau é um pássaro especial para os nativos americanos. É considerado um pássaro corajoso. A lenda nos conta que ele tem asas vermelhas porque ficou muito perto do fogo lançado pelo espírito do terremoto para tentar evitar o lançamento.
e as chamas do fogo culminaram colorindo as suas asas e a cauda de vermelho. Suas bicadas no tronco das árvores são como a batida de tambor, representa a batida do coração e a batida da terra. Eles são considerados pássaros especiais, suas penas são usadas em muitos artigos e cerimônias religiosas. Porque suas penas são vermelhas, eles são associados ao sangue e são apresentados frequentemente aos espíritos da guerra. Penas vermelhas em varas de oração são consideradas oferenda de guerra, contra inimigos humanos ou espirituais. Muitos xamãs usam as penas de pica-pau presas em seus cabelos. Os povos da lua da luz forte podem aprender com os seus talentos místicos, os quais só afloram quando eles vivem em ambientes equilibrados e muito harmoniosos. Os povos do pica-pau não sabem o que os guia e acham difícil de explicar aos outros suas tomadas de decisões. Pessoas mais lógicas e amigas frequentemente explicam aos nascidos nesta lua, que eles confiam demais nas suas intuições sem perceber que agindo assim, eles estão fazendo mal a si mesmo. O lar é muito importante para os pica-paus e eles nunca estão contentes quando não têm uma casa confortável e harmoniosa. As relações também são muito importantes para este povo, e eles darão muito da sua energia para estabelecer e manter boas relações com outros. Pessoas do signo do pica-pau precisam de algo para fazer algo para a humanidade. Poderia ser uma organização de caridade ou fraternal, mas será mais frequente vê-las como professores, religiosos ou místicos. A natureza mística delas precisa ser cumprida uma vez que elas encontraram segurança material e bem-estar. Se elas não encontram a paz material que os permite a continuar suas indagações, elas serão frequentemente pessoas muito infelizes e gastarão a maioria do tempo remoendo-se em emoções negativas que possam fluir por elas. Durante tais períodos elas serão propensas a problemas sanguíneos, desequilíbrio emocional, distúrbios gástricos e outras afecções. Nestas ocasiões elas precisam encontrar um equilíbrio entre os níveis materiais e espirituais para efetuarem uma cura total. Planta totem, rosa selvagem. A planta para pessoas deste totem é a rosa selvagem, que é semelhante a rosas normais, mas sendo menor. Depois que as flores desaparecem, as rosas começam a formar a dar uma fruta alaranjada parecendo uma baga. Seu caule é excelente para resfriados e dores de garganta, por causa do alto grau de vitamina C que ela tem. Os nativos americanos usam seu caule, junto com hortelã e framboesa, para fazer um chá para crianças como também para os adultos, que ajudam a mantê-los felizes e saudáveis. Água de rosa, feita das flores, são frequentemente usadas pelos xamãs como colírio, para dar alívio aos olhos causados pela febre do feno. Quando estão desequilibrados, as pessoas do signo do pica-pau parecem ter pensamentos irracionais, perdendo o sentido de direção, falta de senso prático, agindo de forma tola em todos os sentidos. Porém, quando equilibrados, elas são extremamente sensíveis e capazes de absorver e refletir as coisas que estão ao redor delas. O caule da rosa ou chá de pétala da rosa podem ser úteis às pessoas deste totem para manter seu sangue limpo e puro, também sendo usado para males do estômago, fígado ou outros órgãos internos sensíveis. Estes chás também podem ajudar a fortalecer os corações das pessoas da lua da luz forte, quando se sentirem desprezados, ou sem falta de amor e carinho. Totem mineral, cornalina. Cornalina foi extensamente usada como joias e outros ornamentos. Por causa de sua cor, a cornalina foi associada com sangue. É considerada uma pedra extremamente útil no tratamento de cura de pessoas feridas acidentalmente, tem a propriedade de parar o fluxo de sangue nas feridas. Cornalina também é associado com o coração. Como a cornalina, as pessoas do signo do pica-pau são frequentemente associadas à ornamentação, especialmente de casa. Seus estados físicos, mentais, espirituais ou emocionais funcionam melhor quando estão no seu ambiente caseiro. Elas são muito rígidas nas suas convicções. Tal como a cornalina, estas pessoas são associadas com o sangue, literalmente e figurativamente. Elas têm a habilidade para fluir livremente pela vida.
Seus poderes intuitivos podem lhes ajudar a ver o que a natureza realmente necessita, e sua preocupação com ela pode ajudar a curar as feridas da Mãe Terra, planejando de maneira harmônica um trabalho de preservação da natureza. Cor: rosa. A cor rosa é a cor dos nascidos sob a lua da luz forte, podendo ser a cor de rosa da imaturidade ou do amor universal, ajudando no crescimento individual da pessoa. Se não encontrarem seu equilíbrio, as pessoas do signo do Pica-Pau se acharão frequentemente consumidas pelo mar furioso das suas próprias emoções, e isto as impedirá de encontrar um lugar de harmonia e equilíbrio. Porém, quando se encontram equilibradas e acham sua direção na vida, poderão canalizar suas próprias emoções e sensibilidade de tal modo que ajudarão todos aqueles que tocar. Pensamentos finais. As pessoas do signo do Pica-Pau são compatíveis com os membros do seu próprio clã, o do sapo, o puma e a serpente, e também com os do clã da tartaruga, o urso marrom, castor e ganso de neve. Seu par perfeito é o ganso da neve. Quando as pessoas de outros totens se encontram neste lugar na roda sagrada, elas poderão aprender sobre as suas próprias necessidades, no dar e receber amor e aprender a seguir suas próprias percepções e intuições. Eles também aprenderão sobre a sua própria sensação de segurança e a necessidade pessoal de encontrar um caminho espiritual que lhe possa ajudar a canalizar a energia de vida que flui por todos nós. Lua dos frutos maduros Esturjão, a estrela 23 de julho 22 de agosto. Lua dos frutos maduros. Os nascidos sob a lua dos frutos maduros, a segunda lua de Salnodese, tem o calor da natureza externa do Esturjão. Salnodese ajuda-os a ter confiança na qualidade da energia dentro deles. Eles precisam aprender a confiar mais em um nível mais profundo, antes que eles possam aceitar o outro presente de Salnodese, que é o crescimento. Esta é a lua da abertura, quando todos os filhos da Mãe Terra estão se abrindo completamente ao Pai Sol. Totem animal, Esturjão. O animal dos nascidos durante a lua dos frutos maduros é o esturjão, o rei dos peixes. O esturjão é um peixe velho e primitivo que provavelmente existiu na Terra desde a época em que os dinossauros desapareceram. Eles são cobertos por escamas ósseas que se parecem com armadura e podem alcançar até 3,5 metros de comprimento. Esturjões eram considerados os reis dos peixes entre os nativos americanos que habitaram a grande região dos lagos. Foi o esturjão que deu sua própria vida para salvar Iwata numa briga e foi imortalizado em verso por seus esforços, coragem e coração forte por Longfellow na canção de Iwata. Todas as pessoas nativas tiveram e têm muito respeito a este peixe. Na nação do Ojibwa há um clã do esturjão. Para os Ojibwa, o esturjão representam profundidade e força. Tal como o seu totem animal, as pessoas da lua dos frutos maduros tendem a ser o rei em qualquer água que habitem. Elas veem com naturalidade esta posição por causa da grande quantidade de energia primitiva que transpassa por elas. Sua força interna e habilidades de clarividência lhes ajudam a saber o que os outros precisam e o que é bom para elas. Porém, precisam estar de olhos abertos contra uma tendência natural de parecer arrogante e ser muito dominante. Podem gostar do poder e querer manter-se acima dos outros de maneira ditatorial. Normalmente podem se proteger de manipulações de poder, procurando estarem seguras e desenvolverem seu lado psíquico. Durante os anos de sua vida, tal como o esturjão, elas podem manter sua força e vitalidade sexual ativa até sua passagem. Mas esta vitalidade pode dissipar suas energias vitais, caso usem sua sexualidade incorretamente. Esta é uma lição crucial para pessoas do signo de Esturjão, porque frequentemente, elas tendem a confundir sua energia vital com sua energia sexual e o abuso de ambos culminará em períodos frequentes de comportamento irregular e destrutivo. Planta totem, framboesa. A framboesa é uma fruta suculenta. Suas folhas, raízes e frutas são consideradas medicinais. A framboesa ajuda a se separar e expelir pedras dos rins. Também são consideradas ótimas diuréticos. Sua raiz é adstringente e tem algumas propriedades antibióticas e curativas. É usada para gargarejo quando temos a garganta dolorida, e é aplicado chá, como uma compressa, em cortes e feridas sanguinolentas.
Um chá feito das suas folhas pode curar a diarreia, especialmente em crianças. Quando bebido por mulheres grávidas, é dito que fortalece o útero, ajudando a realizar um parto mais fácil. Totem mineral, granada e hematita, ferro. O vermelho é a cor das pessoas do signo do Esturjão. Esta é também a cor da granada que é frequentemente associado com esta lua. Por causa de sua cor, a granada vermelha, como a cornalina, é associada ao coração e ao sangue. Usada como um cataplasma, agem como um estimulante ao coração. Também se acredita que a granada adverte seu possuidor do perigo e assegura uma boa vida. Outros povos acreditam que uma bala de granada sempre penetra o coração de um inimigo. Também se acredita que a granada tem poder para equilibrar a energia sexual. O outro mineral para pessoas do signo do Esturjão é a hematita. É o mineral que traz uma nova cultura e idade tecnológica, dando-lhes novas ferramentas que frequentemente destroem sua cultura e tradições antigas. O ferro é o I com acento agudo ON central na molécula de hemoglobina na qual o corpo humano depende para a sobrevivência. Pessoas do signo do Esturjão tendem a ser as pessoas intuitivas e perceptivas que normalmente têm clarividência ativa ou latente. Estes talentos alertam frequentemente a elas sobre o perigo que poderá acontecer a elas ou àqueles que estão perto delas. Por causa da sua percepção e sensibilidade, estes povos têm a habilidade para fazer e dizer coisas que podem penetrar diretamente ao coração dos seus amigos e inimigos. Pessoas do signo do Esturjão fazem amigos e inimigos poderosos. Se elas estão fora de equilíbrio, usam seu próprio poder contra si, ficando muito impulsivas e inconstantes, além de terem um ataque de fúria, o que certamente tem um efeito negativo para seus corações e sua circulação. Quando isto acontece, elas são presas de uma variedade de doenças que mais adiante venham a ocorrer devido suas ações irregulares tais como problemas cardíacos, circulatórios, nervosos, sexuais e digestivos. Pessoas desta lua, como os seus totens minerais, são pessoas úteis em uma variedade de coisa. Elas irão literalmente aonde anjos vão. Se você tem uma tarefa difícil, um trabalho impossível, que ninguém quer aceitar, encontre uma pessoa de Esturjão. E pode ter certeza que elas acreditam em tudo o que estão fazendo, e você pode assegurar-se que elas farão isto muito bem. Cor: vermelho. A cor das pessoas do signo do Esturjão é o vermelho, como falamos anteriormente. A cor vermelha significa a energia física, o poder natural, a abundância de força vital. Esta cor também pode representar um lado negativo quando mal empregada, a impulsividade, agressividade, arrogância, espírito dominador, vingativo, sexualidade descontrolada, o orgulho, a cobiça e o egoísmo fluem naqueles que se encontram menos evoluídos. Pensamentos finais. Sendo do clã do pássaro trovão somado ao calor do Esturjão, eles preocupam-se com a natureza que eles mostram frequentemente para o mundo. Este clã aumenta a sua energia. Quando as pessoas de outros totens atravessam a lua dos frutos maduros, elas podem aprender sobre os poderes vitais que passam por elas neste momento. Elas podem aprender a aprofundar-se na sua própria coragem e força, e podem experimentar serem líderes no projeto no qual estão envolvidas naquele momento. Elas também podem usar este período nesta posição, para equilibrar suas próprias naturezas sexuais e a energia primitiva que podem passar por elas. Pessoas do signo do Esturjão têm nas lontras seu par ideal e são facilmente compatíveis com o falcão vermelho e o alce, e com o clã da borboleta, o cervo, o corvo e a lontra que já citamos acima. Lua da colheita urso pardo, o organizador 23 de agosto 22 de setembro. Lua da colheita. As pessoas do signo do urso pardo nascem debaixo da última lua de Salnodese, o guardião do sul, que representa as qualidades do crescimento e confiança. Estas pessoas têm que evitar o cinismo e serem crítico com tudo e todo o mundo. Quando elas se encontram desequilibrados, é difícil agradá-las. Durante este período, elas podem mostrar-se amargas,
ou podem resgatar todo o fato infeliz das suas vidas para justificar o que estão sentindo. Nascer debaixo da lua da colheita, a lua do equinócio de outono no hemisfério norte é o período em que os filhos da Mãe Terra irão colher o que eles plantaram na estação anterior. Sabendo que eles têm uma particularidade de falar tudo o que pensam, faz com que as pessoas do signo do urso pardo sejam impacientes, arrogantes, teimosos e orgulhosos, mas por outro lado, também lhe dão uma postura altiva, acuidade das percepções, habilidade para ensinar, necessidade de justiça, busca da elevação e descobertas de novos horizontes. Totem animal, urso pardo. O totem animal para os nascidos durante a lua da colheita é o urso pardo, que é idêntico ao urso preto. Eles fazem sua toca em buracos, cavernas, embaixo de árvores caídas, edifícios abandonados ou cachoeiras. Eles geralmente são cuidadosos e quietos. Quando excitados, eles fazem uma respiração profunda enquanto estão dando um ganido ou grunhirão. Ursos são animais curiosos, talvez mais curiosos que a grande maioria dos animais, só perdendo para o camundongo. Eles caminham lentamente, apreciando a paisagem, e aprendendo com as coisas que estão ao seu redor. Para os nativos americanos, o urso é um animal muito especial. Na maioria das lendas do mundo animal, o urso é reconhecido como chefe do conselho dos animais, por causa do seu senso de justiça, sua força e coragem. Na maioria das tribos, o clã do urso é um clã de liderança e proteção. Como seu totem, as pessoas do signo do urso pardo podem ficar quietas durante longos períodos de tempo, inclusive no seu lado mental. Mas quando elas sentem que algo é importante ou excitante, lhe falarão sobre isto de um modo muito eloquente. Elas são curiosas em relação ao mundo. Elas gostam de saber o que ocorreu com tudo, especialmente para ajudá-los quando alguma coisa sai errada. Estes povos tendem a serem lentos e pensarem bastante antes de se envolverem com qualquer coisa nova. Como o seu totem, estas pessoas tendem a reduzir sua velocidade no inverno. Elas gostam de se recolherem nesta época, para avaliar tudo o que ocorreu no último ano e prepararem-se para o que há de vir. Ao longo do ano, estas pessoas tendem a ser agradáveis, alegres, gentis e confiantes, contanto que elas estejam equilibradas. Se elas se sentem encurraladas, podem ficar agressivas. Planta totem, violeta. A planta para os nascidos durante a lua da colheita é a violeta, que é associado aos sentimentos do coração. As folhas e flores da violeta são medicinais, usadas como antisséptico e expectorante. A violeta parece ter uma propriedade que permite chegar a lugares penetrados somente pelo sangue e fluidos linfáticos, dissolvendo qualquer material tóxico que encontra. É uma erva usada pelos xamãs na cura contra o câncer. O chá é usado contra a dificuldade de respirar, especialmente se causada através de intoxicação estomacal ou intestinal, e para gargantas doloridas e tumores de garganta. Ajuda a baixar a febre. Também é útil para problemas de ouvido e enxaquecas. Como a violeta, as pessoas do signo do urso pardo têm uma qualidade fresca sobre elas, mas isto esconde frequentemente seus sentimentos mais profundos, tão tenros quanto as violetas. Elas são capazes de demonstrarem seus sentimentos silenciosamente. Pessoas do signo do urso pardo gostam de ver seus conceitos e ideias seguirem adiante, e elas não suportam ver qualquer coisa impedindo ou minando o seu progresso. Como a violeta, elas têm também a capacidade de penetrar nos lugares mais secretos da mente daqueles que estão ao seu redor. Se algo estiver errado com você, não negue isto aos seus amigos ursos pardos. Eles sabem identificar quando estão mentindo para eles, e passarão a não respeitar aqueles que mentem para eles frequentemente. Eles são muito preocupados com a limpeza do ambiente em que vivem. Totem mineral, ametista. A ametista é considerada o símbolo do bom julgamento bom, da justiça e da coragem. A pedra foi atribuída com o poder de proteger quem a carrega dos poderes da magia negra, como também dos raios e chuvas de granizo. É dito que a ametista tem o poder de proteger quem a usa, das intoxicações e lhes ajudar a alcançar seu progresso espiritual, ajudando a equilibrar as suas energias nos níveis físicos e espirituais.
Não existe pedra mais apropriada às pessoas do signo do urso pardo do que a ametista, pois ela traz àquele que a tem um alto senso de justiça e coragem nas suas ações para com o mundo. Como a ametista, estas pessoas têm o poder de se protegerem, como também aos seus amigos de todo tipo de negatividade. Elas têm a habilidade de ajudar os outros a alcançarem uma evolução espiritual no qual eles possam aprender a equilibrar suas energias. Cor: púrpura. A cor para as pessoas deste totem é a púrpura, a cor da inspiração, da perspicácia espiritual, do sofrimento que conduz ao poder criativo e vital do universo. É a cor do idealismo, contudo do tipo prático, e da espiritualidade. Essa cor pode indicar em suas mais puras sombras, amor à humanidade e uma compreensão da necessidade de realizar um ritual para ajudar as pessoas a alcançarem compreensão espiritual. Púrpura pode ser uma cor enganadora, pois suas sombras negativas podem conotar um poder espiritual para quem a está manuseando, visando o lucro pessoal. É uma cor de sabedoria, tanto para coisas positivas ou negativas. Meditando com sua cor, as pessoas do signo do urso pardo podem alcançar suas maiores aspirações, e podem aprender a evitar as armadilhas que possa vir ao alcançarem estas aspirações. Enquanto elas são práticas com as coisas materiais, uma característica que é fortalecida por pertencer ao clã da tartaruga, elas também têm a habilidade para alcançar as coisas do espírito, se elas assim quiserem. Pensamentos finais. Quando as pessoas encontram-se na posição desta lua na roda sagrada, elas aprenderão sobre seu poder de julgamento, de discriminação, senso analítico e habilidade de argumento. Elas aprenderão a equilibrar sua energia física e espiritual enquanto se mantém bem centrado na Terra. Pessoas do signo do urso pardo são compatíveis com pessoas do seu próprio clã, o da tartaruga, o ganso da neve e o castor, e com os do clã do sapo, pica-pau, serpente e as do puma. Seu par ideal é o puma. Lua do voo dos patos corvo, o negociador 23 de setembro 23 de outubro. Lua do voo dos patos. Nascendo debaixo da primeira lua de Mudjekeus, guardião do oeste, as pessoas do signo do corvo procuram sempre encontrar seu ponto de equilíbrio, como presente, Mudjekeus lhes dá a força e a introspecção. Os corvos usam estes presentes para olhar dentro de si, interiorizando-se eles terão encontrado seu ponto de equilíbrio mais rápido e poderão assim ajudar os outros a fazer o mesmo. Essa é uma meta que eles sempre levam dentro de seus corações. A lua do voo dos patos é a lua que segue o equinócio de outono no hemisfério norte, trazendo a estação que reduz a velocidade do crescimento da estação que passou. Se as pessoas do signo do corvo aprenderem a reduzir um pouco a sua velocidade, isto lhes ajudará a alcançar o seu ponto de equilíbrio. Totem animal, corvo. O totem animal para os nascidos na lua do voo dos patos é o corvo. Corvos às vezes são agressivos, mas frequentemente cautelosos. Eles são pássaros inteligentes que sabem como derrubar um molusco do ar sem quebrar a concha e pegar a carne que há dentro dele. Os corvos defendem com ferocidade seu território e família. Os ciganos admiram os corvos pela lealdade que estes demonstram para seu povo. Dizem que estes pássaros têm conselhos tribais, e se você alguma vez viu um bando pousado em alguma cerca ou galho, certamente eles estão em conferência falando entre si. Diz a lenda que se estes pássaros vão contra as leis da tribo, eles cometerão suicídio caindo de um lugar alto. Para os nativos americanos, corvos são representados como os pássaros do equilíbrio entre o homem e natureza. Quase todas as tribos têm uma lenda sobre o corvo explicando por que ele é preto. Em todas as lendas o corvo começa como um pássaro branco cuja cor foi mudada como um castigo pelos seus atos malignos ou por ter feito um esforço para ajudar o homem, tentando apagar um fogo que ameaçava estas pessoas. Esta dualidade nas lendas ilustra a dualidade que os nativos americanos sentem sobre o corvo. Para uns, ver o corvo é um presságio ruim, para outros, é bom. Como o corvo, as pessoas deste totem são capazes de voar para lá e para cá até atingir um lugar onde elas possam absorver a energia da Mãe Terra. Elas são pessoas que se sentem confortáveis tanto na terra como no céu.
Podem voar uma grande distância e ao sentirem-se cansados elas podem planar tranquilamente, dependendo do estado de equilíbrio que elas alcançaram. O estado de equilíbrio é crucial para as pessoas do signo do Corvo, porque, tal como o pássaro trovão, elas são capazes de voar de uma posição a outra. O totem do Corvo é paradoxal, porque as pessoas do signo do Corvo exemplificam os paradoxos da vida nas suas próprias emoções. Por serem capazes de voar alto, elas podem ver o bem e o mal de qualquer ponto de vista, e buscar a harmonia perfeita para seus problemas. Tal como o seu pássaro, elas são cautelosas, e com boa razão, pois provavelmente elas foram feridas ao serem incrédulos no passado. Elas saberão fugir de uma situação a qualquer sinal de perigo. Elas são pessoas inteligentes, capazes de aprender com suas visões e ideias. Elas tendem a ser orientadoras. Elas estão contentes quando estão com um grupo de pessoas que compartilham suas ideias, e se sentem muito seguras neste ambiente. Tal como o corvo, elas demonstram um espírito de defesa agressivo quando atacam o seu grupo e território. Se elas sentem que esses que elas amam são ameaçados, os defenderão contra qualquer coisa, não importando seu tamanho ou força. Planta totem, verbasco. Verbasco é a planta para os nascidos sob a lua do voo dos patos. É uma erva excepcionalmente útil e versátil. Verbasco também é chamado folha aveludada, folha de flanela, erva lanosa, planta de pavio e doca aveludada. Verbasco é o primeiro medicamento que se pensa para combater os problemas dos pulmões e coração, por causa de sua ação calmante nestes órgãos. Alivia problemas nos rins e bexiga, como também no sistema nervoso. Os nativos americanos fumam as folhas do verbasco, em lugar de tabaco, em muitas regiões. Quando se fuma o verbasco, esta erva ajuda a aliviar congestão pulmonar e seus males, tais como a asma e bronquite. Tal como o verbasco, pessoas do signo do Corvo são extremamente talentosas, versáteis e úteis. Alguns dos nomes da planta são boas descrições destes povos nas várias fases que passam no decorrer do seu dia a dia, porque elas podem ser ásperas como lã um dia e tão suave quanto veludo no outro. Quando elas estão na fase lanosa delas, elas às vezes são difíceis de se dar para aqueles que estão ao seu redor. Quando elas são iguais ao veludo, são calmas e gentis, é um prazer estar próximo a elas neste momento. Como a sua planta, elas podem ser vistas frequentemente abraçando ou acariciando as outras pessoas, elas gostam de dar e receber afeto físico. Totem mineral, jaspe. Jaspe é o totem mineral do Corvo. Das muitas cores que existem do jaspe, a pedra vermelha é a que tem maior conexão com as pessoas desta lua. Esse tipo de pedra tem a cor verde com manchas vermelhas, conhecida também como heliotrópio. Esta pedra tem muitos poderes mágicos atribuídos a ela. Segundo os nativos americanos, ela tem o poder de estancar o sangue, fazer seu dono invisível, assegurar uma vida segura e longa, para tirar o veneno de mordida de cobra, restabelecer a visão perdida, e trazer chuva. Esta forma de jaspe, como também algumas outras pedras, dá ao seu possuidor o poder para lançar feitiços nas outras pessoas. Todas as formas de jaspe são consideradas como pedras que dão proteção a quem a possui, e todas têm o poder de atrair a energia da terra. Pessoas do signo do Corvo, quando atingem seu equilíbrio, têm o costume de fazer um amuleto da sua pedra, colocando sempre perto do coração. Elas são amáveis e amam todos aqueles que as cercam, e sempre almejam o bem-estar dos outros. Quando não estão em equilíbrio, têm o poder de gerar profundas depressões ou confusão, tanto nelas como nos outros. Elas têm a tendência para mudar de humor ou declarar-se ao outro repentinamente, não importando o momento pelo qual esteja passando. Tal como a pedra vermelha, as pessoas do signo do Corvo têm poderes psíquicos. Elas geralmente usam estes poderes no seu local de poder com mais harmonia. Quando isto acontece, elas são como a sua pedra, frequentemente acham que têm o poder para influenciar a vida dos outros, às vezes elas são tentadas a usar este poder para seu lucro pessoal. Cor: marrom. A cor das pessoas do signo do Corvo é o marrom da terra do outono, a mãe terra que deu seus frutos durante a estação do crescimento.
Marrom tem a habilidade para ajudar as pessoas a unir o poder da terra e o poder dos espíritos com os seus próprios poderes. As pessoas do signo do Corvo buscam atingir este estágio de harmonia entre a terra, espíritos e a si próprias, e são de grande serviço quando alcançam isto. Pensamentos finais. Sendo do clã da borboleta, as pessoas do signo do Corvo precisam caminhar muito na senda espiritual para atrair a energia da Mãe Terra para elas, de forma que possam encontrar o seu centro e seguir com o trabalho normal das suas vidas. Se elas não fazem isto, tendem, até mesmo mais do que outras pessoas deste clã, a pularem de um projeto ao outro, nunca realizando totalmente o que pretendem. As pessoas que viajam ao redor da roda sagrada e que se acham nesta posição poderão experimentar os paradoxos das suas próprias vidas de um modo muito mais direto e intenso do que elas tiveram antes. Elas podem descobrir, como também podem ajudar a provocar o equilíbrio entre elas e a natureza. Nesta pedra em que se encontram, podem explorar seus sentimentos de lealdade para com o grupo que elas estejam envolvidos. Pessoas do signo do Corvo são compatíveis com todos que pertencem ao seu clã, o da borboleta, a lontra e o cervo, e com os do clã do pássaro trovão, do falcão vermelho, esturjão e alce. Elas encontram sua cara. Lua da neve alce, o mestre 22 de novembro 21 de dezembro. Lua da neve. A lua da neve é a terceira lua de Mudjekiwis. Ela traz os presentes de Mudjekiwis, que são a introspecção e a força. As pessoas desta lua são por natureza, pessoas pensativas, e têm o poder da introspecção que Mudjekiwis deu-lhes para ajudá-los a ter mais habilidade para olhar dentro de si e dos outros. Nascendo debaixo da lua da neve, o início do tempo em que todos os filhos da Mãe Terra se preparam para a estação da renovação, fornece às pessoas do signo do Alce mais habilidade para procurar e usar os pensamentos que fluem por eles, auxiliando inclusive a manterem um laço mais forte com seus irmãos do clã do pássaro trovão, neste período do ano. Totem animal, Alce. O totem animal para os nascidos na lua da neve é o alce, que o rei da família dos cervos. O alce, também conhecido como o apiti, é o maior das espécies da família do cervo, e, para muitas pessoas, o mais bonito. Seu chifre, que se assemelha aos galhos de uma árvore, é renovado anualmente. No verão o alce segue em direção aos bosques, saindo só no outono e inverno. O alce só anda em rebanhos compostos de seus similares, procurando a fêmea somente no período do cio, bramadeiro. Eles têm um senso de responsabilidade de um para o outro, muito aguçado. Às vezes, os alces parecem dançar juntos num grande círculo e às vezes saem galopando com imensa alegria. Como o totem delas, as pessoas do signo do alce parecem pertencer à família real. Elas têm um porte orgulhoso, com ar de majestade quando tudo está ocorrendo maravilhosamente para elas. Quando elas se encontram introspectivos, elas são capazes de absorver muito do que elas leram, ouviram, ou experimentaram na vida. Elas são achadas frequentemente na posição de professores. Pessoas do signo do alce são sedentas de justiça, tanto no conceito, como na prática. Elas ficam impacientes quando veem quaisquer formas de injustiça. Quando elas encontram qualquer tipo de injustiça, elas fazem um barulho tão grande, até que a justiça seja feita. Se aqueles a quem elas recorrem para corrigir a injustiça não se envolvem na sua causa, elas gritam ainda mais altas, envolvendo-se ao máximo, até que algo ocorra e mude a situação. Tal como seu totem, as pessoas do signo do alce gostam de ir para os lugares altos. Meditando, suas mentes podem abrir portas que lhes permitam voar entre os mundos X-Mundi. A sua intuição lhes fala quando elas estão prontas para realizar tais voos e quando são necessárias elas voltam. Elas receberam presentes espirituais, tais como a habilidade para ensinar aos outros, mas elas têm que dominarem o assunto estudando ou elas não conseguirão usar este presente da melhor maneira que elas podem. As pessoas do signo do alce têm uma natureza independente, embora estejam dispostas a serem líderes dos outros em certos momentos. Pessoas do signo do alce tentam se manterem fechadas sobre as coisas que estão ocorrendo profundamente no seu âmago, e temem o que pode ocorrer caso se abram para os outros nas suas relações.
Neste momento, elas se retirarão da relação mentalmente, se não materialmente. Enquanto elas tendem a serem fechadas sobre seus sentimentos mais profundos, elas aparentam estarem de corações abertos superficialmente. Esta dualidade, fechada e transparente, às vezes pode causar dores reais para estas pessoas e para aqueles que as amam. Uma vez que uma pessoa do signo do Alce decidiu a realizar algo, é muito difícil demovê-la desta ideia. São indivíduos determinados e destemidos, chegando às vezes a serem donos da razão. Planta totem, abeto negro. O abeto negro é a planta totem para as pessoas do signo do Alce, é um irmão majestoso da família dos pinhos que cresce em muitas regiões ao longo dos Estados Unidos. O abeto negro pode crescer a mais de 30 metros de altura. As folhas da árvore, quando jovem, são aromáticas. Elas podem ser mordiscadas ou podem usá-las para chá. De qualquer modo, eles têm um alto índice de vitamina C. O abeto negro foi usado de forma medicinal pelos nativos americanos por centenas de anos como um antisséptico e para soltar o muco catarral na garganta e no pulmão. Também pode ser aplicado para limpar cortes e feridas. Um chá dos seus ramos é útil para curar resfriados. Seus galhos podem ser usados na estrutura da sauna sagrada. Com o abeto negro, as pessoas do signo do Alce podem aprender como ter um porte majestoso, e aprenderem também a conseguir equilíbrio e harmonia. Tal como a madeira da árvore do abeto negro, elas podem ser ao mesmo tempo suaves e fortes. Sua força interna sempre pode lhes permitir a seguir na direção certa e conduzir os outros por este mesmo caminho. Elas têm uma sensação inata de justiça, e tentarão lutar sempre contra a injustiça. Com o seu poder intuitivo, elas podem ver os corações dos outros e os ajudarem a se desvencilharem de quaisquer laços duros e traumáticos. Totem mineral, obsidiana. Obsidiana é um mineral para pessoas do signo do Alce, também é conhecido como vidro vulcânico. Obsidiana é normalmente negra, brilhante e translúcida. É dura e afiada como uma lâmina ao longo de suas extremidades, deve ser sempre manejada cuidadosamente. Obsidiana foi durante muito tempo usada pelos nativos americanos. Os maias, com o uso da obsidiana, fabricavam espelhos e joias extremamente complicadas. Eles, tais como os antigos egípcios, esculpiam a obsidiana em estátuas e outras peças decorativas. Por causa de sua origem profunda, a obsidiana tem o poder de trazer para as pessoas a energia da terra, retirada de dentro do peito da Mãe Terra, e os ensina como respeitar e usar esta energia de maneira equilibrada. É constatado que a obsidiana tem o poder para refletir os pensamentos de outra pessoa para aqueles que a estiverem manuseando, como num tipo de clarividência canalizada pela pedra. Por causa desta habilidade, a obsidiana foi frequentemente usada como uma bola de cristal, permitindo às pessoas a verem o futuro. A obsidiana também é atribuído com o poder de proteger quem a usa, contra as possessões dos espíritos malignos. Usando a obsidiana, as pessoas do signo do Alce nos seus processos de desenvolvimento, podem refletir aos outros o que está se passando com elas internamente tal como realmente está ocorrendo. Elas podem beneficiar-se do uso deste mineral, usando-o para terem um maior conhecimento da energia da Mãe Terra, que a obsidiana lhes transmitem. Pessoas do signo do Alce que se encontram num estágio de desenvolvimento elevado, tal como a sua pedra, têm a habilidade para serem clarividentes e excelentes parapsicólogos. Elas também protegerão aqueles que estão ao seu lado de qualquer perigo, sem que eles percebam, tanto no nível material e espiritual. Cor: preto. A cor associada com as pessoas do signo do Alce é o preto que caia como um manto à noite sobre a Mãe Terra. Este manto preto é o tempo no qual as coisas estão no seu estado natural, sem a correria do dia a dia. É quando as atividades do dia se rendem ao período de introspecção da noite. Esta cor preta dá para as pessoas do signo do Alce o poder de permitirem-se a compreender e a escutar sua intuição, ou seja, sua sabedoria interna, que guia as suas vidas na boa estrada vermelha. É o misterioso preto que precede o tempo em que todas as coisas poderão ser conhecidas. É o tempo que você tem que olhar para dentro de si, e conseguir as respostas para as perguntas que você tem na sua vida.
Para os nativos americanos, o preto é uma das cores sagradas, significa a força e a introspecção de Mudjekeewis, o guardião do oeste. É uma cor de aprendizagem, não de negatividade. Pensamentos finais. Quando as pessoas de outros totens viajam por esta lua na roda sagrada, elas podem aprender mais sobre sua própria introspecção e seus poderes de clarividência, como também sua própria natureza real e a habilidade para compartilhar as lições que a sua jornada ao redor da roda sagrada lhes ensinou sabiamente. Pessoas do signo do Alce são compatíveis com outros membros do clã do Pássaro Trovão, o Falcão Vermelho e o Esturjão, como também os do clã da Borboleta, a Lontra, o Cervo e o Corvo. Elas combinam muito bem com as pessoas do signo do Cervo, afinal são da mesma família. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Nesta página, apresentaremos o signo de cada lua, como também os totens de cada lua, espírito guardião, clã e direção cardial. Cada lua tem um totem particular, nos diversos reinos, compartilhando suas características com as pessoas que nascem durante este período. Conhecendo seus totens, você aprenderá mais sobre você, ao mesmo tempo aprende mais sobre suas outras relações na Terra. Nós temos uma responsabilidade com nossos totens, dando-lhes respeito, amor e gratidão pelas lições que aprendemos e as energias que contribuem para a preservação da nossa Mãe Terra. O quadro abaixo determina o nome de cada lua, os totens do animal, da planta e do reino mineral, o espírito guardião e a cor associada com cada lua, o totem animal auxiliar e o clã que cada lua pertence. Clique na lua para maiores informações. Período lua direção animal vegetal mineral espírito guardião cor animal auxiliar clã. 22 de dezembro. 19 de janeiro. Lua da renovação da terra norte ganso da neve bétula quartz abose branco pica-pau tartaruga. 20 de janeiro. 18 de fevereiro. Lua do repouso e da purificação norte lontra álamo prata abose prata esturjão borboleta. 19 de fevereiro. 20 de março. Lua dos grandes ventos norte puma tanchagem turquesa abose azul esverdeado urso pardo sapo. 21 de março. 19 de abril. Lua da árvores em botão leste falcão vermelho dente de leão opala de fogo abundo amarelo corvo pássaro trovão. 20 de abril. 20 de maio lua da volta dos sapos leste castor jacínito azul crisocola abundo azul serpente tartaruga. 21 de maio 20 de junho. Lua do plantio do milho leste cervo mil folhas agata musgosa abum branco e verde alce borboleta. 21 de junho 22 de julho lua da luz forte sul pica-pau roseira silvestre cornalina saunodese rosa ganso da neve sapo. 23 de julho 22 de agosto. Lua dos frutos maduros sul esturjão framboesa hematita saunodese vermelho lontra pássaro trovão. 23 de agosto. 22 de setembro. Lua da colheita sul urso pardo violeta ametista saunodese púrpura puma tartaruga. 23 de setembro. 23 de outubro. Lua do voo dos patos oeste corvo verbasco jaspe mudjekeewis marrom falcão vermelho borboleta. 24 de outubro. 21 de novembro. Lua do tempo frio oeste serpente cardo santo cobre malaquita mudjekeewis laranja castor sapo. 22 de novembro. 21 de dezembro.
Lua da neve oeste alce abeto negro obsidiana mudjiqueuís preto cervo pássaro trovão. Lua da renovação da terra ganso da neve, o poderoso 22 de dezembro 19 de janeiro. Lua da renovação da terra. A lua que governa neste momento do ano é a primeira lua de Mabose, a lua do solstício de inverno no hemisfério norte. É esta lua que traz todos os filhos da Mãe Terra para a renovação. A lua mostra para as pessoas que este é um momento para estas descansarem, refletirem sobre suas ações no decorrer do último ano e preparar-se para o ano que se aproxima. Nesta lua, você poder viajar pela roda sagrada, procurando contactar-se com a pedra desta lua, se renovando de tal modo que você possa equilibrar toda a energia que você juntou. Aqui você pode achar a pureza de espírito que lhe permitirá dar passos grandes no caminho da sua evolução. Totem animal, ganso da neve. O ganso da neve é um pássaro branco bonito, com manchas negras nas asas. O ganso da neve recebeu este nome porque as pessoas não sabiam para onde estes gansos migram quando chega a primavera. Quando migram, é comum ver milhares de pássaros voando para comerem no mesmo local. Pessoas nascidas debaixo da lua da renovação da terra, a primeira lua do ano, têm o ganso de neve como totem animal. Como o ganso de neve, as pessoas desta lua têm mentes que podem voar e cobrir distâncias vastas. Pertencendo ao clã da tartaruga, eles encontram-se centrados no mundo material, mas suas mentes são capazes de irem a lugares distantes. As pessoas do signo do ganso da neve são governadas pela neve. Elas descansam seus corpos, enquanto voam mentalmente. Os nascidos sob esta lua têm uma real sensação de obedecer à autoridade. A conduta deles sempre será muito formal. Eles têm uma sensação genuína de respeito por tradição. Eles gostam de ter pessoas ao seu redor, mas são muito reservados e cautelosos com suas amizades. Como pais, são muito cautelosas. Gostam das suas crianças e suas casas são bem organizadas, funcionando da melhor maneira possível. Eles exigem respeito e obediência de seus filhos. Sua disciplina severa é muito dura para seus filhos. Quando crianças, os nascidos nesta lua são introvertidos, pelo menos no primeiro período das suas vidas. Elas precisam de muito estímulo e compreensão nessa fase de sua vida. Mas, quando crescem, querem ser o centro das atenções. Os nascidos como gansos da neve, tendem a ser perfeccionistas em uma sensação figurativa. Pequenas coisas fora de lugar nos ambientes ou nas pessoas, os aborrecem. Eles gostam de limpeza e organização, como já mencionamos. Quando estão fora de equilíbrio, eles são facilmente provocados. Tendem a ser ciumento, cético, egoísta, arrogante ou manipulador. Eles podem planejar esquemas mirabolantes de vingança e arrastarão para baixo todo mundo com eles. Eles podem continuar assim até o próprio poder virar-se contra eles num esforço para reconduzi-lo no caminho do bem. Devido à influência do clã da tartaruga, os gansos da neve têm uma enorme teimosia e um medo de mudanças nas suas vidas. Planta totem, bétula. A planta totem das pessoas do signo do ganso de neve é a bétula, uma das mais antigas e abundantes árvores. A bétula é uma árvore imponente e bonita e às vezes alcança 15 a 20 metros de altura. Sua casca pode ser branca, amarela, marrom ou quase negra. As folhas são simples, luminosamente verde e dentadas. Tem flores longas, que às vezes são bastante grandes. Há centenas de anos suas partes foram e são ainda usadas pelos nativos americanos. A casca era usada para escrever, e algumas das mensagens mais importantes das pessoas tradicionais são preservados em rolos de papel da casca da bétula. A seiva da árvore era usada como uma bebida e um xarope. Chás das cascas e folhas eram usados para ajudar a curar problemas digestivos e problemas dos rins e bexiga. O chá também era colocado na pele e inchações como um unguento. Nos bosques suas folhas eram usadas às vezes nas pedras quentes durante a sauna sagrada para que o vapor pudesse ajudar a limpar o corpo de qualquer problema, seu vapor melhora a circulação e ajuda a expelir qualquer toxina. Como a bétula, os gansos da neve têm um ar imponente. Eles trazem em seu ser o conhecimento de tradições antigas e sabedorias perdidas.
Eles têm um respeito enorme pela tradição, uma vez que uma tradição se torna parte das suas vidas, eles acham extremamente difícil afastar-se delas. Os gansos da neve podem usar a bétula, figurativamente e literalmente, mantendo-se livre de qualquer coisa tóxica de forma